Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Eu vou ler do verso 10 em diante. Efésios, capítulo de número 6, do verso 10 em diante. Eu quero ler com você esse texto importante da palavra. Se você encontrou, diga amém. Eu quero ler com você agora. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar morada em cada coração nessa noite. Nós queremos repreender toda presença que não tem a Tua aprovação nesse lugar. E repreendemos no nome de Jesus. E te pedimos, cumpra o que o Senhor planejou para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa palavra é a armadura de Deus. Eu posso afirmar que é a palavra mais importante do seu ano, do meu ano. É uma palavra necessária, importante. Ela é corretiva, ela é instrutiva, ela é de ensino, ela é de exortação e ela é de uma aplicação prática para a sua vida. E nós sabemos que, como cristãos, temos 3 inimigos que precisamos combater diariamente: o mundo, a carne e o diabo. E essas 3 realidades fazem oposição a Deus. O mundo é o sistema ao nosso redor que resiste à condução de Deus. A carne é essa velha natureza que herdamos de Adão e que milita constantemente contra a condução de Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus. Eu preciso dizer algo muito importante: não importa o quanto que você busque a Deus, não importa o quanto que você é cheio de Deus, não importa o quanto que você tem buscado a santificação, a sua carne, a nossa carne, não se converte. E entender isso é fundamental, porque isso nos faz manter uma postura de vigilância, mesmo no nosso melhor momento com Deus, e nos ensina algo que a Bíblia já nos manda vigiar, que é quando diz assim: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Ou seja, nós estamos sempre a um passo de sermos mais cheios de Deus ou de jogarmos fora o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele. Então isso é muito sério. Mas há um terceiro inimigo, e esse terceiro inimigo é o diabo. E C.S. Lewis afirma que existem 2 erros que nós podemos cometer em relação ao diabo. O primeiro erro é quando nós vemos o diabo em tudo. Tudo é o diabo. E o segundo erro é quando não vemos o diabo em nada. São 2 erros, 2 extremos perigosos. Você sabe que tem gente que tudo é o diabo, né, irmão? Tudo é o diabo. O diabo tem um ibope assim impressionante na vida de algumas pessoas. Tudo é ele. Querido, eu preciso te dizer uma coisa: o diabo não é o causador de todas as coisas ruins. Ele até pega carona em coisas ruins,
mas Ele não é o causador de todas as coisas ruins. E se nós não entendermos isso, se nós tentarmos tratar tudo como ação do diabo, vamos ignorar que algumas questões são humanas, e se não forem resolvidas de forma humana, nós vamos abrir o caminho para que o diabo faça o que de fato ele planeja fazer. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Você quer um exemplo do que eu estou falando? É simples. Tem problema relacional que você viu no teu trabalho que não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o comportamento teu. Tem a ver com uma atitude que tem que mudar e não mudou ainda. Tem situação na vida do teu filho que você está orando para resolver, mas o que você tinha que fazer era passar tempo com ele nessa semana. Porque você ora, mas não tem tempo com ele. Você quer resolver um problema natural usando uma ferramenta espiritual. Você sabia que tem problema financeiro que não tem nada a ver com o diabo, mas tem a ver com matemática. Você ganha 10, você gasta 15, vai ter problema. E a gente está orando, Deus me abençoa financeiramente, Ele está dizendo, desce o padrão. E quando você não descer o padrão, eu não posso resolver. Ou seja, eu preciso ter clareza, nem tudo é o diabo, e isso é tão sério. Então, querido, para de ver o diabo em tudo, e começa a perceber que em algumas situações é você que precisa ter uma atitude diferente no mundo natural, no aspecto físico. E queridos, às vezes, algumas pessoas focam em dizer que é o diabo, porque o diabo a gente expulsa, é simples, mas o caráter dá trabalho tratar, né? Mas se arrepender, dá trabalho. Mas pedir perdão, dá trabalho. Mas perdoar, dá trabalho. Então é melhor eu fazer uma oração do que eu ter uma ação. Quem entendeu, gente? E muitas vezes é isso que acontece. Então o que eu quero te dizer é, para de ser espiritual demais e passa a ser prático, irmão. Nosso pastor está falando para eu parar de ser espiritual. É isso mesmo, seja prático, porque tem coisa que faz parte da vida. Para de ver demônio onde não tem, irmão. Isso é tão importante. Agora, tem um outro extremo, que é naturalizar tudo. É quando eu excluo a existência e o poder do diabo em tudo que acontece. E aí, estamos enfrentando batalhas espirituais no casamento, numa situação no ministério, numa situação na saúde, e nós estamos tentando tratar algo espiritual através de atitudes naturais. Não é por aí também. Não dá para ver o diabo em tudo e também não dá para não ver o diabo em nada. Algumas questões de fato são espirituais. Só que, mais importante do que tudo isso que eu estou falando, é que apesar de termos sim 3 inimigos que trabalham contra a nossa vida, a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele alcançou vitória absoluta sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. E Ele afirmou que aquele que nele crê não trabalha para vencer, mas já trabalha a partir da vitória que Ele conquistou na cruz. Nós somos mais que vencedores, amém? Mas, enquanto Ele não volta para nos buscar, existe uma batalha espiritual entre os filhos de Deus e o diabo. Em 1 Pedro 5, 8, o apóstolo diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão ou anda ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, ele fica procurando uma oportunidade. Ele fica rodeando o tempo inteiro. Ele está rodeando essa igreja. Ele rodeia a nossa vida, Ele está procurando uma oportunidade no casamento, na tua vida financeira, na tua saúde emocional, na tua carreira, no teu ministério. Ele não para, Ele é insistente, Ele persevera. Querido, o inferno não brinca de ser inferno, e a igreja também não deveria brincar de ser igreja. E isso é muito sério. Inclusive C.S. Lewis diz assim: não há campo neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo que é reivindicada por Deus é desejada por Satanás. O que ele quer dizer é que o território que Deus não ocupa, Satanás ocupa. Se ele não ocupou o teu casamento ainda, se o Senhor não ocupou o teu casamento,
não tem vácuo no mundo espiritual. Alguém vai ocupar. Quem é que está ocupando cada área da sua vida? É uma pergunta que nós temos que responder. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos cercados de batalhas. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, nós estaremos em batalhas. E eu não estou aqui celebrando batalha e desafio. Eu estou afirmando algo que a Bíblia determina que é um fato. Nós vivemos cercados por batalhas. E é isso que Paulo vai dizer quando escreve aos Efésios, nesse último capítulo, no trecho final dessa carta. Ele vai dizer, na linguagem de hoje, algo muito simples: nós estamos em guerra. E a gente está orando errado, porque nós estamos orando para a batalha acabar, enquanto nós deveríamos estar orando para sermos revestidos de poder, vestimos a armadura de Deus, porque não importa o tamanho da batalha, nós viveremos em vitória. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele vai dizer que é a armadura de Deus, o que eu e você precisamos para prevalecer diante de qualquer cenário. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: o que mais precisamos é de um revestimento do poder de Deus. Você pode repetir: eu preciso ser revestido do poder de Deus. O verso 10 diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Posso resumir o que Paulo está dizendo aqui? As coisas não vão se acalmar. As coisas não vão ficar mais fáceis. O mundo não vai melhorar. É a gente que tem que estar revestido do poder de Deus para prevalecer. Só tem um momento em que as coisas vão melhorar e vão ser resolvidas. É quando Ele vier para inaugurar novos céus e nova terra, e Ele virá, amém? Mas enquanto Ele não vem, nós temos que nos revestir de poder, para vencer, para prevalecer. E essa força vem do poder de Deus. Não há segurança maior do que sermos revestidos pelo poder de Deus. O que a igreja precisa hoje é de um revestimento do poder de Deus. Isso nós já sabemos há muito tempo, porque Jesus, antes de ascender aos céus, Ele chega para os que estavam em Jerusalém e Ele diz assim: fiquem aqui, não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí sim vocês irão prevalecer, aí sim vocês serão testemunhas, aí sim vocês vão cumprir a missão de vocês. O que Jesus estava dizendo, o que o Paulo está dizendo, é que as batalhas não vão cessar nessa terra. Somos nós que precisamos nos fortalecer para vencer cada uma delas. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está vencendo? Você tem sido revestido desse poder do alto para vencer cada batalha, cada desafio? O próprio Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: por todos os lados somos pressionados. O tempo inteiro, a pressão é grande, a régua é alta, a pegada é forte, a coisa é complicada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso no Senhor. Pastor, eu achei que eu precisava era de mais dinheiro. Eu achei que eu precisava era de casar. Pastor, achei que eu precisava era de um milagre assim na vida do meu filho. Irmão, nós precisamos de tudo isso, mas o que nós mais precisamos hoje, e que abre espaço para tudo isso, sabe o que é? É o revestimento do poder de Deus. É isso que nos dá acesso ao que precisamos. E queridos, eu queria que a igreja entendesse o que significa ser revestido do poder de Deus, porque às vezes parece que a igreja não entende, que as pessoas não entendem o que significa receber o poder de Deus. Olha o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, versos 20 e 21. Olha o que ele diz: Deus exerceu esse poder em Cristo. Que poder? O poder de Deus. Exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima, não é apenas acima, é muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Esse é o poder de Deus, irmão.
E eu acho que você não entendeu o que eu li. Porque se você tivesse entendido, você tinha glorificado de pé, irmão. O que ele está dizendo é que esse poder que está sendo pregado agora, Deus exerceu ressuscitando Jesus dentre os mortos. O fez assentar à direita dele, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade e todo nome que se possa mencionar nessa era e naquela que há de vir. É esse poder que está à tua disposição, irmão. É esse poder. Esse é o tamanho do poder de Deus. É o que Ele revela para mim e para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita no tamanho do poder de Deus? Pastor, o diabo tem poder. Tem. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele pode ter poder, mas toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E sabe com quem que Ele delega essa autoridade? Com a igreja. Para pisar sobre serpentes e escorpiões. Você está pisando? Você está exercendo essa autoridade? Ou você está admirado com o mundo espiritual? Porque às vezes o crente fica admirado demais, irmão, com o mundo espiritual. Fica assustado com o que o diabo faz. Fica vendo o diabo onde ele nem está. Dando o ibope que eu não entendo por que dão. E isso, queridos, inclusive, tem a ver com o que a igreja de Éfeso vivia. Eles estavam numa cidade que tinha muitos poderes. Muitos templos pagãos, muitos deuses, muitas verdades, entre aspas. Então Paulo estava dizendo, toma cuidado para vocês não ficarem acreditando em tanto poder e esquecer do poder de Deus. Presta atenção nisso. Foque no principal. Será que você tem buscado o poder de Deus? O que eu quero dizer é que o poder de Deus é maior do que um tumor, do que um diagnóstico, do que um problema na vida do filho, do que um problema de uma entidade espiritual que domina uma nação. É maior do que qualquer situação, irmãos. É a maior autoridade. Ele podia dizer que está acima, mas ele diz muito acima. Muito acima. Esse é o poder de Deus. Você tem se fortalecido no Senhor? Só que para ter o poder de Deus tem que ter a presença. E para ter a presença tem que crer na verdade. Você crê na verdade, irmão? Se você crê, você tem a presença. Se você tem a presença, Deus quer te revestir de poder nessa noite. Em nome de Jesus. Agora eu te pergunto, você concorda comigo que o que há de mais importante na nossa vida é o revestimento de poder? Você concorda? Eu te faço a segunda pergunta. A tua agenda comprova que você concorda com isso? A forma como você vive a sua semana. Porque sabe qual é o problema? Lá fora tudo bem, mas na igreja é assim também. O crente está focado no poder das palavras, no poder do hábito, no poder da consultoria, da mentoria, do método tal. Ele só não está focado no poder de Deus. Ele busca todos os poderes, ele só não busca o poder de Deus. E isso é tão sério. Eu não estou dizendo que esses tipos de conhecimento não são úteis, porque eu busco todos eles também. E acredito na riqueza dessas informações, mas nada disso se compara com o poder de Deus, irmão. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o quanto que a tua agenda está envolvida em ser revestido do poder de Deus? Eu li um estudo essa semana, meio assustador. Ele conta que a média diária de tempo de oração dos pastores no mundo é de 5 minutos. E aí eu pensei assim, se os pastores estão orando 5 minutos, imagina o resto da igreja, irmão. Imagina o resto da igreja. Foi a primeira coisa que eu pensei. Isso é assustador. Nós estamos confiando em qual poder? Irmãos, eu tenho os meus cursos, as minhas capacitações, e o máximo que essas capacitações permitem é te emocionar, mas só o poder de Deus te transforma, irmão. Só o poder de Deus te liberta, faz você sair daqui não admirado com o homem, mas transformado por ele. Só o poder de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque muitos estão confiando demais nos perfis comportamentais, nas ferramentas de gestão, de liderança, de marketing, de tráfego pago, e tudo isso tem o seu valor e a sua importância, mas tudo isso é secundário. O mais importante é o revestimento de poder. Você está liderando o teu negócio só com técnica humana ou com o poder de Deus? Você está conduzindo o teu casamento só com acompanhamento, terapia ou com o poder de Deus? Você está sendo pai, mãe,
só com o curso de pai e mãe ou com o poder de Deus? Você está vivendo teu ministério só estudando ferramenta de liderança ou com o poder de Deus? Porque é isso que muda a nossa vida. A espiritualidade não pode estar em segundo plano. Queridos, o mundo real é o mundo espiritual, não é o mundo físico. E alguns estão achando que o mundo real é esse mundo que nós estamos vendo com os olhos físicos, e por isso estão apanhando nas batalhas espirituais. Então o que Paulo está dizendo é, você quer a vitória? Tem que se fortalecer no Senhor. Nós temos que nos proteger dessa visão humanista demais e começar a focar no revestimento de poder. E queridos, eu falo isso também porque às vezes o crente está preocupado com um monte de coisa que ele não deveria estar preocupado. O crente está preocupado com inveja, está preocupado com olho gordo, está preocupado, fizeram um trabalho, um despacho tal, e não sei o quê, e o diabo está furioso. Irmão, ele já teve calma em algum momento? Pastor, o diabo se levantou, e ele já sentou em algum momento, irmão? Não sentou não, irmão. Está sempre furioso. Está sempre trabalhando contra a nossa vida, nosso casamento, nossa felicidade, o tempo inteiro. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos tão voltados para o que o diabo faz ou não faz, que estamos esquecendo daquilo que Deus já fez, está fazendo e quer fazer. Ele já venceu o diabo, derrotou o inferno. Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Como é que você está vivendo a sua vida? Você está acreditando nisso? O nosso problema não está no ataque do mal, mas está na falta de poder espiritual, irmãos. É por isso que a Bíblia não diz assim, olha, fujam do diabo, mas ela diz, sujeitem-se a Deus. Depois que você se sujeitar a Deus, resista ao diabo. E como consequência, ele fugirá de vocês. Quem tem que fugir é ele. Quem tem que temer é ele. Quem tem que ficar preocupado com você é ele. E é isso que nós temos que entender. Para de dar ibope ao diabo, irmão. Fala para o teu irmão assim, para de dar ibope para o tinhoso. Por favor. Olha o que diz Efésios 4, aqui, 27. É Paulo. O que ele diz aqui? Não deem lugar ao diabo. Ele está falando com quem? Com o não crente? Não, com a igreja. Vocês estão dando espaço demais para ele. Vocês estão falando demais dele. Não, dê lugar para a glória de Deus. Irmão, isso é tão importante. Pastor, você não se preocupa com o trabalho contra você, com inveja, com não sei o quê. Se não está acontecendo com você, irmão, sei lá do que está acontecendo. Eu estou preocupado, Senhor, em ler Bíblia, em buscar a presença, em cuidar da sua vida, em abençoar a minha casa. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou focado nisso, irmão. E você? Eu estou focado no que Deus determina para a minha vida. Sabe qual tem que ser a minha preocupação e a sua? Se nós temos vida de oração de verdade. Nós temos que nos preocupar se nessa semana nós fizemos um monte de coisa e não lemos Bíblia. E não tivemos novas experiências com Deus. Nós temos que nos preocupar se tem pecadinho de estimação na nossa vida. Pecadinho, onde a gente vai, leva ele. Nosso pet. Onde vai? Nada contra o pet, Tati. Pet é uma benção. É só um detalhe aqui. Melhor veterinário do Brasil aqui. Irmão, nós estamos preocupados, tem que ficar preocupado com santificação. Preocupado com o ataque do diabo. Sabe qual é a minha preocupação? Eu sou fiel à minha mulher há 7 anos, eu tenho que continuar mais 7, mais 10, até a minha vida terminar nessa terra. Eu tenho que administrar dinheiro com sabedoria. Eu tenho que cuidar das minhas filhas com zelo, com amor. Eu tenho que pastorear a sua vida da melhor forma possível. É isso que eu tenho que ficar preocupado. Não preocupado com o que o diabo está fazendo, ele faz o que ele quiser. Eu sou blindado pelo Senhor e você também é. Amém. Agora, pastor, o crente não fica doente? Fica, irmão. Estou há 2 semanas pregando aqui, meio gripado. Né? Tem coisas piores. Nossa irmã Fabiana, amanhã, vai operar a cabeça, um tumor. Vai vencer. Em nome de Jesus, nós passamos por isso. Agora, a luta não é uma constatação de que Deus não é poderoso, e sim
que as leves e momentâneas tribulações desse tempo não se comparam com o peso da glória que em nós há de ser revelada. Toda luta tem um propósito. Tem um propósito. E nós precisamos entender isso. Amém? A gente tem que se preocupar, irmão, em orar com qualidade nessa semana, irmão. Orar, Bíblia, se apaixonar pela presença. É isso. Não pode ficar naquela, pastor, eu abri célula, eu estou na equipe do Vida Vitoriosa, vai começar a retaliação. Já começou na tua boca, irmão. O povo profetiza a retaliação, irmão. Já viu isso? Eu profetizo bênção. Profetizo, nossa, começou a Vida Vitoriosa, então vem muita glória de Deus sobre essa igreja. Salvação, transformação, milagres, unção de Deus. Olha que bênção, irmãos. Pastor, se tiver luta, eu estou com a minha armadura, eu vou vencer. Eu estou com a armadura de Deus. Então, irmãos, é essa mentalidade. Então, profetize o que de fato Deus determina sobre a sua vida. Davi diz que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam, me protegem, me consolam. Esse é o nosso Deus. Então eu te pergunto, irmão, quanto tempo você passou em oração nessa semana? Você jejua quantas vezes no mês? Nossa, pastor, por mês? Eu ia falar semana, né? Então o mês está até leve. Como é que você está fazendo? Você e tua mulher estão jejuando por esse problema na vida do teu filho? Você, empresário, está jejuando por essa situação na tua empresa? Você jejua por essa igreja? Pela tua célula? Você sabia que tem coisa que não acontece porque falta poder na nossa vida? Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Jesus está no Monte da Transfiguração e os discípulos estão no pé do monte. Veio um pai desesperado. Meu filho está possuído, dominado, e eu não sei o que fazer. Vocês são os discípulos de Jesus, me ajuda aí. Fica o dia inteiro tentando libertar o menino, não consegue. Jesus desce e fala, o que houve? Mandei pedir para os seus discípulos para libertar meu filho, não conseguiram. Aí o que Jesus diz? Ó geração incrédula e perversa, até quando terei que suportá-los? Ele vai lá e liberta o menino. Aí os discípulos perguntam, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus disse assim, certas castas só são expulsas através do jejum e oração. Tem batalha que você não está vencendo porque não tem jejum e oração. O poder está baixo, mas o Senhor está te exortando hoje que o teu poder vai aumentar, não vai? Você vai ser revestido de um poder grandioso, irmão, e as batalhas serão vencidas, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que precisamos travar batalhas espirituais e não conflitos pessoais. Olha o verso 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo estava encontrando na igreja de Éfeso? A perseguição era grande sobre a igreja, a pressão era grande, e o que estava acontecendo? Uns estavam entrando em conflito com os outros, não apenas os membros da igreja, mas os da igreja com as pessoas de fora da igreja. E estava uma confusão. Então Paulo diz assim, vocês não entenderam ainda. Não é para entrar em conflito pessoal, é para entrar em batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é no mundo espiritual. Satanás aproveita o fato de que nós estamos tentando resolver batalhas espirituais através de ações naturais. Então ele aproveita alguma dificuldade que você tem com alguém e ele vai te empurrando contra essa pessoa. Ele te empurra contra o seu cônjuge, te empurra contra o seu filho, te empurra contra os seus pais, te empurra contra os seus líderes, te empurra contra o seu chefe, te empurra contra os colaboradores da tua empresa, te empurra contra um irmão da igreja. Ele vai te empurrando, porque se ele mantiver você nos conflitos pessoais, ele continua reinando no mundo espiritual. É o que ele faz o tempo inteiro. E era o que estava acontecendo ali. Então Paulo, se pudéssemos aqui traduzir para hoje, o que ele está dizendo é, para de brigar com as pessoas. O teu problema não está nas pessoas, é no mundo espiritual. Irmão, o teu problema não é o teu marido, a tua mulher. O teu problema não é o teu filho, o teu pai, a tua mãe.
O teu problema não é a tua sogra, teu genro, tua nora. O teu problema não é o teu chefe, não é o concorrente do mercado. Você está numa batalha espiritual. Enquanto você não entender isso, essa relação só vai se desgastar até o ponto dela gerar destruição, se é que isso já não aconteceu. Quem é que está me entendendo, gente? Vira para o teu irmão e fala assim, para de brigar com as pessoas. Inclusive me dá um beijinho aqui, se for casado. Para de brigar comigo. Por favor. Irmão, isso é tão importante. E deixa eu falar uma coisa sobre, assim, os conflitos pessoais. Você sabia que os conflitos que você tem com pessoas não atrapalham apenas vocês dois? Atrapalham os ambientes que você está? O teu conflito com essa pessoa no trabalho está atrapalhando a tua empresa. Esse conflito com essa pessoa da tua casa está atrapalhando a tua família de prosperar. Esse conflito com essa pessoa na igreja que você tem está atrapalhando a tua igreja de prosperar como pode prosperar. Então, vai muito além de nós. E temos que tomar cuidado com isso. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Se acerte com as pessoas. Tenha paciência com as pessoas. Pastor, até quando? Até Jesus voltar. E agora você canta assim, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, volta logo, pelo amor de Deus. Por favor, Senhor, que o pavio está quase se acabando. Então, irmão, vá perdoar pessoas. Peça perdão, resolva. No primeiro culto hoje, nós temos 3 cultos aqui. No primeiro culto da manhã, mesma palavra. Aí no almoço recebi um print de uma irmã no WhatsApp. Ela falou, pastor, peguei a palavra, mandei a mensagem para minha vizinha. Irmão, todo mundo tem, está tendo ou terá dificuldade com algum vizinho. É um fato, né? É um fato. E ela falou, eu recebi essa palavra, eu mandei a mensagem para minha vizinha. Ela me mandou o print da mensagem. Sabe o que a vizinha falou? Nossa, eu precisava dessa mensagem, que eu estou passando por umas situações aqui, inclusive você é da igreja, né? Eu não poderia ir na tua igreja, não? Uma mensagem, irmão. Uma mensagem. De repente a vida do teu vizinho está um inferno, e é por isso que ele tenta fazer o inferno da tua vida. Só que você tem o céu dentro de você. Então quando alguém vier com o inferno, você derrama do céu. E um reino superior sempre prevalece sobre um reino inferior. E é isso que acontece. E nosso papel é esse, não é apenas receber o céu, mas é trazer o céu para a terra. É o nosso papel. Vamos resolver. Porque se nós não fizermos isso, se tratarmos questões espirituais no mundo natural, nós vamos acabar fazendo besteira, irmão. Foi o que Pedro fez. Você lembra no jardim de Getsêmani? Jesus disse assim, orem e vigiem, porque a coisa vai apertar. O que eles fizeram? Tirar o soninho, né, irmão? Semana foi pesada. Aí Jesus voltou lá. Vem cá, nem por 1 hora. Acorda aí. Eles, tá bom. Eles saem, o que eles fazem? Uma cochiladinha, né? 3 vezes, irmãos. 3 vezes. Aí na terceira Jesus fala, acorda aí, já era, chegou a hora. Aí quando chegou a hora, o que Pedro fez? Ele desembanha uma espada e tenta matar o homem. Pastor, tentou matar não, mirou na orelha. Irmão, você já viu alguém mirar na orelha, irmão? Ele mirou na cabeça, irmão. Mas o soldado estava esperto. Deu uma desviada e pegou só na orelha. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu ali. E aí Jesus fala, guarda isso aí. Batalhas espirituais não se resolvem através de ações naturais. Se eu quisesse, eu falava, pai, manda aí um anjo e resolve isso aqui para mim. Mas eu não quero, porque não é essa a vontade do Pai. Posso trazer isso para a nossa vida, uma aplicação? Muitas vezes, porque estamos dormindo espiritualmente, nós estamos matando pessoas. Porque nós estamos tendo discernimento espiritual do que está acontecendo. E prejudicamos pessoas, atacamos pessoas, caluniamos pessoas, tentamos puxar o tapete de pessoas, tentamos orar para que a pessoa vá embora. Pastor, vou orar porque ela está me atrapalhando aqui. Irmão, orar para uma pessoa ir embora, você tem que orar pela conversão da pessoa, irmão. Pela transformação da pessoa. O crente tem uma visão de transformação.
Nós oramos pela transformação. Agora, se não for transformado, depois da nossa ação e oração, o próprio Deus movimenta, irmão. Agora, eu desejar o mal de alguém? Não. O Deus que é bondoso, que é bom, Ele está dentro de mim. Eu preciso fazer o bem. Isso tem que estar muito claro para a gente. Um outro exemplo foi Moisés. Moisés fez o quê? Matou um egípcio. Tentou resolver um problema espiritual na força do braço. Fez besteira. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 10, o seguinte: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, irmãos, vamos parar de entrar em conflito com as pessoas. Se acalma, perdoa, tenha paciência, porque Deus vai te ajudar a transformar essa realidade. Amém? Penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Você pode dizer toda a armadura de Deus. Olha o que diz o verso 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então Paulo está dizendo que quando eu visto toda a armadura de Deus, eu sou capaz de resistir no dia mau, e vamos ser sinceros, nós temos dias maus, inclusive a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, ou seja, faz parte da vida, e também diz que nós permaneceremos inabaláveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o segredo para romper com essa inconstância na fé é eu vestir toda a armadura. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Vestem uma parte da armadura, mas não vestem toda a armadura. Nós precisamos vestir toda a armadura. Toda a armadura. E toda a armadura é uma expressão que se resume a uma palavra no grego, panóplia, que significa que cada parte é igualmente importante e só tem êxito quando funciona juntamente com todas as outras partes. Ou seja, é toda a armadura. Eu preciso vestir toda a armadura. Não pode haver brecha. E o primeiro item da armadura, Paulo diz que é o cinto da verdade. O cinto é o elemento que dá sustentação a todos os outros e que mantém unidos todos os outros elementos. O que ele está dizendo é que a sustentação, a base da vida de alguém que prevalece nas suas batalhas é a verdade. É a verdade. E a minha pergunta para você é: quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade. É Jesus. O que eu quero dizer, querido, é que tudo que estiver fora de Jesus deve ser descartado da sua vida. Descartado da sua vida. A primeira arma para vencer o pai da mentira é o cinto da verdade. Porque Satanás é um mentiroso. E ele opera através da mentira. É o seu espírito que atua sobre os filhos da desobediência. E quem vive na mentira será derrotado. Tem gente que não vence o diabo, não vence as suas batalhas, porque a mentira faz parte da vida. A mentira está presente no casamento. O marido mente para a esposa mente para o marido. Um omite coisas que não pode omitir do outro. E isso vai abrindo uma brecha. Lembra que o diabo fica ao derredor? Toda vez que eu minto no meu casamento, eu estou dizendo: diabo, você estava procurando uma brecha, eu estou te entregando agora. Pode entrar e destruir o meu casamento. É isso que acontece. A mentira atrai o pai da mentira. A Bíblia nos ensina isso. Muitas vezes você não prospera na empresa porque há mentira. A mentira no ministério, mentira nos relacionamentos. E eu vou te falar uma coisa: o pecado é uma prisão, e quem vive a mentira vive aprisionado. Mas a Bíblia diz que quem conhece a verdade é liberto, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Uma pessoa que anda em verdade, irmão, não tem medo de enfrentar o inimigo, não. Uma pessoa que anda em verdade
Se o cônjuge está com o celular na mão, não fica preocupado não, com o que ele vai encontrar. Não tem preocupação com isso, anda na verdade. Querido, eu queria te dizer uma coisa, mentir é convidar o diabo para agir na sua vida. É isso. Tem gente que fala assim, não, menti, mas foi por um bom motivo. Já ouviu isso? Existe bom motivo para atrair o diabo para a nossa vida? Irmão, quando as meninas mentem lá em casa, a gente fala assim, vocês são filhas de quem? Do diabo? Porque ele é o pai da mentira. Que isso, pai não, pai não? Eu falei, ué, vocês têm que escolher de quem vocês são filhos. Irmão, nós temos que ser mais terrorista em casa com os filhos mesmo, irmão. Entendeu? Tem que ser assim. Muito bonzinho, irmão. O mundo não é bonzinho não, irmão. Nem o diabo é. Toda vez que for pensar em mentir, vai lembrar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele é o pai da mentira. Irmãos, isso é tão sério, que pessoas estão mentindo para prosperar. Eu conversava com uma conhecida influencer, já tem mais de 300 mil seguidores, ela falou assim, pastor, eu já estou na minha terceira equipe de marketing. E eu falei, por quê? Porque toda equipe que eu contrato quer que eu minta para vender. Isso vai contra os meus valores, eu sou serva do Senhor, eu não vou aceitar isso na minha vida. Não vou aceitar. Deixa eu falar uma coisa para você que vende um produto ou um serviço. Não diga que o teu produto ou o teu serviço entrega o que não entrega. Isso é mentira. Toda prosperidade baseada no pecado é passageira e insuficiente. Sabe o que prospera a nossa vida? A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Você quer prosperar? Tema o Senhor. Obedeça o Senhor. Ande em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O segundo elemento é a couraça da justiça. Diga, couraça. Era um item que ficava fixado do pescoço até a cintura pélvica, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, para proteger os órgãos vitais, como o coração, por exemplo. Você vive sem um braço, você não vive sem um coração. Então, a couraça era essa proteção. O que é a couraça da justiça? Ele está falando da justiça, a justificação de Cristo. O que aconteceu? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O destino do pecador é o inferno. Nós já estávamos condenados. Mas Jesus morre, ele se torna pecado maldito em nosso lugar, ele morre, ele vai para o inferno, ele é ressuscitado entre os mortos, ele vence o inferno e ele decide que através desse ato, todo mundo que nele crê vai se tornar justo aos olhos dele. Justificação. Justificação. Isso quer dizer, irmão, que depois do que Jesus fez e você recebeu, ninguém pode roubar o que ele fez de você, o que ele fez por você. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Pastor, por que isso é importante? Você erra? Sim ou não? No dia do erro você se sente a pior pessoa do mundo, sim ou não? É nesse dia que você tem que se lembrar que Ele te justificou e que você precisa continuar. Você não vai acertar todos os dias, mas a justiça do Senhor estará sobre você todos os dias. Isso é tão importante, irmãos, porque às vezes as pessoas nos acusam de umas coisas pesadas, né? E a voz do acusador, às vezes, é maior do que a voz do que Deus determina sobre a nossa vida. Então, se você entrou aqui debaixo de acusação, que você saia daqui debaixo da justificação do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas quem veste a couraça é você que tem que vestir, irmão, você que tem que vestir. O terceiro elemento é o calçado da prontidão do Evangelho da Paz. Calçado tem a ver com estabilidade e movimento. Ele está falando que a pessoa que está calçada com a prontidão do Evangelho da Paz é uma pessoa que tem estabilidade na fé. As circunstâncias variam, mas a fé dessa pessoa não varia, ela continua. Deixa eu te fazer uma pergunta, você calçou esses calçados? Ou as circunstâncias determinam a tua fé? Você tem que tomar a decisão. Você acha que a gente só chega aqui nesse púlpito com as circunstâncias do jeito que a gente quer, irmão? Não chega não, mas a nossa fé tem que prevalecer, irmão. Nós temos que continuar. E calçado também fala de movimento.
A fé que eu professo e que me dá paz em qualquer circunstância é a fé que eu levo a outras pessoas. Nós estamos com um projeto aqui, irmão. Esse Casa de Fé é um projeto, irmão. Vou te falar, irmão. Eu estou para ver projeto melhor para alcançar pessoas do nosso convívio. Não conheço. Não conheço. Você vai só receber a paz ou você vai liberar a paz sobre outras pessoas? Eu oro para que ninguém dessa igreja deixe de abrir uma casa de fé na sua casa. Em nome de Jesus. Ninguém dessa igreja, ninguém. Mas o penúltimo item aqui é o escudo da fé. Diga, escudo da fé. O escudo serve para quê, irmão? Para nos proteger. E ele diz das setas inflamadas. O que eram setas inflamadas? O inimigo colocava fogo na ponta das flechas que eram lançadas. E quando a flecha chegava no corpo do inimigo, pegava fogo. Ou seja, o estrago não era apenas naquela região, incendiava o corpo. Era isso que acontecia. E ele está dizendo que o diabo lança setas inflamadas contra a nossa vida. E lança mesmo. E como é que a gente se protege? Com o escudo da fé. E o que esse escudo nos permite fazer? Nos permite vencer as tentações. Quem aqui está passando por tentação aí? Levanta a mão. Você está vivo, você já está passando. É assim, irmão. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O que o escudo da fé te ensina? Que as promessas que Deus tem para você são muito maiores do que as ofertas que o diabo faz para você diariamente. Então, quando você levanta o escudo da fé, você fala assim: ô diabo, legal que você está me oferecendo aí, mas o que Deus tem para mim é muito maior. Então, sai agora, porque o que eu quero é a bênção do Senhor na minha vida. Fé é não duvidar da fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, você dirá a esse monte: saia daqui e vai para lá, e ele irá. É o que a Bíblia diz, irmãos. É pela fé que nós possuímos as promessas, mesmo diante de muitas situações. Hoje, eu falei da Fabiana, que opera amanhã um tumor no cérebro. Fabiana estava aqui na hora do apelo hoje no culto da manhã, com a visitante que ela trouxe para a igreja e se converteu hoje. Irmão, ninguém ia condenar ela se ela estivesse só sofrendo a dor dela, né? Mas ao invés de sofrer a dor dela, ela decidiu nesse momento de dor, de alguma forma conduzir pessoas a Deus. Uma vida se rendeu a Jesus hoje, na véspera de uma cirurgia na cabeça, irmão. Como é que é você nos teus piores dias, irmão? Como é que é você? Nós temos que entender que o dia pode ser bom ou mal, mas a nossa fé, ela continua. O escudo está levantado, amém? E o penúltimo item é o capacete da salvação. Irmãos, capacete fica onde? Ele está falando da nossa mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. Se você perde na mente, você perde na vida. Se você vence na mente, você vence na vida. Posso te dizer como é que vai ser a sua semana? Exatamente como você está pensando agora que ela vai ser. Você está agora aí, tem gente que está aí pensando, na pior semana, é muita coisa, muita situação, muito problema e tal. Irmão, fica tranquilo, vai ser exatamente como você está pensando. Fica tranquilo, você já está tendo uma visão do futuro. É uma escolha que você faz. Mas se você quiser, você pode estar com a mentalidade que eu estou agora. Irmão, eu tenho muita coisa para fazer nessa semana. Em todas elas o Senhor entrará com providência. Antes de começar minha segunda-feira, o Senhor já estará ali abrindo o meu caminho, abrindo portas, realizando milagres, manifestando a glória dEle. Ele estará comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O meu Deus é comigo e domingo que vem eu estarei aqui celebrando as bênçãos que Ele liberou sobre a minha vida nessa semana. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmão, a nossa vida é o que a gente declara sobre ela. Eu creio num Deus que traz à existência coisas que não existem como se existissem. Você está trazendo o que à existência na sua vida? O que? Fala para o teu irmão, irmão, coloca o capacete aí. Protege essa mente, irmão. Se a cabeça for grande, o capacete vai ser maior. Olha que benção aí. Olha que benção. A proteção é maior, né? A circunferência é maior, né? É maior. E o último item é a espada do
Espírito. É o único elemento de ataque. Porque, irmão, time nenhum consegue ficar defendendo o jogo inteiro, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Tem um time aí que só joga para se defender, né? Jesus, irmão. Que sofrência que é, né? Pressão toda hora, bola da trave, bola do travessão e passa perto. Meu Deus do céu, irmão. Que sofrência é essa? Espada do Espírito. O que é isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. O crente não vive na defensiva, não. O crente ataca o mundo espiritual, irmão. Tem território que está sob posse do diabo na tua vida porque você ainda não decidiu atacar. Você não decidiu declarar essa cura de uma vez por todas. Você não decidiu declarar a transformação na vida do teu filho de uma vez por todas. Você não decidiu que a tua empresa vai viver um novo cenário de uma vez por todas. Você não está atacando, você não está orando, não está jejuando, não está batalhando. Você não está chamando pessoas para orar junto com você por isso. Você está aceitando, irmão. Irmão, não aceite derrota. Isso aqui não é discurso triunfalista não, que é só vitória a vida não, tá, irmão? Só estou dizendo, não aceite derrota que Deus não determinou sobre a sua vida. Se eu disser, hoje você vai perder para você aprender. Amém. Agora tem derrota que a gente está aceitando. Tem uns times que estão perdendo, irmão, não precisava estar perdendo. Meu time está assim, né? Amém. Precisava não, né? De repente eu vou pregar essa palavra lá na preleção. É assim, irmãos. A gente tem que atacar. Pega a tua espada e fala: diabo, acabou, porque agora eu vou atacar. Agora eu vou atacar. Eu vou tomar a dianteira. Eu vou assumir o controle do jogo. Amém? E Paulo encerra de forma assim, maestral. Porque ele nos ensina que nós precisamos ter a oração como estilo de vida. Olha o verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Charles Spurgeon diz que 1 segundo de oração é mais suficiente que um ano inteiro de murmuração, irmão. Você está orando quanto tempo? Está orando mais que os pastores? O que Paulo está dizendo aqui é que a gente não tem que apenas orar antes da refeição, orar domingo aqui na igreja, orar terça-feira na célula. O que ele está dizendo é que o crente ora constantemente. O crente que anda em vitória ora o tempo inteiro. Às vezes eu vejo o crente orando assim: Senhor, entrando na tua presença. Irmão, o crente nunca sai da presença, irmão. Nós estamos sempre na presença de Deus, sempre na presença dEle. Nós estamos orando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos em oração, clamando pela presença dEle. Queridos, oração é relacionamento com Deus, é falar com Deus. A oração atrai a onipotência divina diante da fraqueza humana. A oração é o braço que move o mundo. Tem coisa que não acontece na nossa vida porque nós não oramos. E Tiago diz que não recebemos porque não pedimos. Quem não ora não recebe intervenção divina, mas Paulo está dizendo que a oração é o sustentáculo dessa armadura, é a base dessa armadura, é a vida de oração. O crente que vence é o crente que ora, o crente que prospera é o crente que ora, o crente que prevalece é o crente que ora, é o crente que é apaixonado, que passa tempo com Ele, Hoje, 4 da manhã, estávamos ali na nossa casa, passando tempo com Ele, todos os dias, tempo com Ele, porque o Senhor nos ensina que não há nada mais importante do que passar tempo com Ele. Nós passamos tempo demais com as pessoas, tempo demais com as preocupações, com os problemas. Deus está te chamando a passar tempo com Ele, na presença dEle. Acorde mais cedo, durma mais tarde, chegue mais tarde no compromisso, não interessa, mas passe tempo com Ele, vida de oração, irmão. Vida de oração, vida consistente de oração. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que há um revestimento de poder sendo liberado sobre essa igreja nessa noite. Nós estamos vestindo toda a armadura, diga toda a armadura. Eu visto toda a armadura.